Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E saúdo também os amigos, os irmãos que estão nos acompanhando pela nossa página no Face. Que o Senhor possa estar alcançando a cada um. Esse é o momento de estarmos reunidos para estar louvando e adorando o nosso Deus, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu convido a igreja, mesmo assentados, vamos estar lendo, abrindo nossas Bíblias. Estarei lendo no Salmo de número 113. Salmo de número 113. O título desse salmo tem como: O Senhor, o mais e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Fez que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Estaremos louvando ao nome do Senhor agora, nesse momento, com uma oração de adoração. Eu convido o nosso irmão presbítero Venâncio, que nos conduza a essa oração nesse momento. Vamos ter um momento de louvor. Convido o Tiago e Rodolfo que nos conduz esse momento de louvor. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Esse cântico, ele realmente é um cântico que nos traz a lembrança do que o nosso Deus é. Ele é fiel. Fiel porque mesmo que a gente desanime, mesmo que a gente se esqueça, a gente vive nessa rotina doida da nossa vida e muitas vezes a gente se esquece do que Ele fez e faz por nós todos os dias. Eu queria que você prestasse atenção nesse cântico, principalmente quando ele diz essa canção: eu agradeço a Deus por se lembrar de mim.
pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou tudo não. Agora a força a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que eu penso Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sei do mundo não. A glória, a força, o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que eu penso Eu convido novamente a igreja que abram as suas Bíblias, o Salmo de número 121. Salmo de número 121. Assim diz o Salmo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, esse é o momento de nós estarmos em momentos de oração para estar intercedendo ao nosso Deus. Intercedendo pela igreja, pelos enfermos, amigos, enfermos da igreja, pelo nosso país, por essa vacina que está acabando de ser lançada, que alguns países estão até em falta do Covid-19. Então eu peço que nós possamos estar orando nesse momento, para que o Senhor Deus abençoe os médicos, abençoe todo o nosso país, e que nosso país realmente se renda aos pés do nosso Deus. E para essa oração, eu convido a nossa irmã Michele, que nos faça essa oração de intercessão.
Amém, Senhor. Sim. Sim. Amém, Senhor. Sim. Meus irmãos, eu convidei o Rodolfo, né, e o Tiago a vir à frente. Não apresentei os irmãos, acho que nem toda a igreja conhece. O Rodolfo e o Tiago, o presbítero Tiago, que é meu sobrinho, ela da Igreja de Movimento. Desde já nós agradecemos o convite que foi feito pelo nosso conselho. E esse é o momento que eles estará trazendo 3 louvor, que estará encaminhando a igreja para esse louvor. E depois do primeiro louvor, durante o primeiro louvor, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, esse é o momento de estar fazendo. E depois do louvor, o presbítero Tiago estará trazendo a mensagem que certamente o Senhor Deus já colocou no seu coração.
és o meu Deus, o meu Senhor, dentro de mim, mas ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, me faz cantar, me refaz de novo mais uma vez, mudando o meu coração ao Cante comigo. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, me faz cantar, me refaz de novo mais uma vez, mudando o meu coração ao Eu acho que a coisa mais difícil para a gente, quando a gente pensa em caminhar com Jesus, é a gente entregar para Ele tudo. Eu entendo que louvar a Deus para mim foi algo sempre foi algo muito claro para mim na minha vida. Desde pequeno sempre busquei aprender a tocar violão e sempre tive vontade de estar na frente com a galera que louvava a Deus, tocava, e isso foi algo que para mim eu sempre entendi como chamado para minha vida. E depois de um tempo a gente entende que isso passa a ser muito mais do que uma banda, mas ela passa a ser algo que você faz além das quatro paredes da igreja. E essa canção que a gente vai cantar junto, ela fala exatamente esse apelo desse autor para Deus. Ele fala: Pai, se as palavras, ó Pai, do meu coração não mostrarem como é grande a minha gratidão para o Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, porque ele é de coração. Como descrever, como explicar o que vai de leste a oeste, pra nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou.
fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escuta o meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, e dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, segue o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu quiser, de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, chega o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, segue o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, segue o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, segue o meu louvor, é de coração. Talvez você já tenha questionado durante toda essa pandemia que seria muito bom se, além de todo esse problema que a gente tem com saúde, não houvesse problemas políticos, sociais, as pessoas não passassem fome, as pessoas não tivessem que ficar dependendo de implorar a atenção do outro, do próximo. Essa canção, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala que seria muito bom se o nosso conhecer a Deus fosse mais do que religião. Se amor e obediência fosse algo que fluísse na nossa vida. E essa é a minha oração nessa noite. Seria tão bom se o que a gente fale fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, aproximar e, além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto, sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher.
esse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajuda, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, pensa mal meu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. 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 Posso seguir? Gente, confesso para vocês que para mim é um privilégio estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer pelo convite da liderança da Ebenezer. Sou muito grato por isso. E para mim é um privilégio mesmo poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Jesus tem falado comigo e tem puxado minha orelha, tem demonstrado, valeu, Diego, e demonstrado para mim aquilo que realmente ele tem me incomodado. Confesso que eu fiquei pensando, e uma das coisas que eu mais gosto é de compartilhar os evangelhos. É onde ali realmente eu consigo imaginar Jesus caminhando, Jesus tocando, Jesus estando perto das pessoas. Isso é que a gente tem sentido falta hoje. Eu estou com a minha esposa, a Tabita, minha filha Antonella também, são da Movimento com a gente lá. Eu trouxe o Rodolfo, vocês viram que o Rodolfo eles só sabem tocar, né, gente? O Rodolfo faz parte do Ministério de Música com a gente lá. E o Rodolfo está desde o início com a gente ali. Chegou um pouquinho depois, mas depois que a comunidade de movimento foi plantada, a gente se tornou igreja. O ano passado a gente completou 6 anos, somos um bebezinho. Então orem bastante para a gente. A gente tem muito trabalho ali para começar a ter pessoas realmente maduras, pessoas que entendam o que Jesus fez por elas. Graças a Deus existem pessoas assim lá. O Felipe está aqui. O Felipe serve a gente ali no Ministério de Streaming, que é as projeções que a gente faz via internet, YouTube, Facebook. Ajuda a gente lá. Me atura todo domingo, né, Felipão? A Isabela também, porque, né, Isa, você que libera o Felipe para estar lá com a gente, né? Senão não rola, né? Faz parte. É um privilégio ter vocês aqui também essa noite, dar movimento com a gente. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15. Eu faço parte do conselho da Movimento também lá. Te mando um grande abraço para vocês aqui. Conselho lá, a gente tem orado muito pelas nossas igrejas, para que realmente Jesus continue levantando igrejas comprometidas com o seu evangelho. João capítulo 15, eu queria que você hoje, nessa noite, pudesse imaginar esse contexto, como aconteceu. João capítulo 15, e a gente vai começar pelo versículo 1. Aqui diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também, me desculpa pessoal, deu um probleminha aqui, me desculpa. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui juntos, para a gente poder dividir e compartilhar a tua palavra. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa cada um que está aqui, as pessoas que estão nos assistindo via Facebook, ó Pai. Derrama a tua bênção sobre a vida de cada família aqui representada. Supre as suas necessidades, ó Pai. Que teu Espírito Santo revigore e console a cada família aqui que tem clamado, ó Pai, pelo Senhor. Assim que a gente ora a Ti, ó Pai, pedindo discernimento, sabedoria e clareza para que nós possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida. Assim que a gente ora no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João, é para mim essa água aqui? Obrigado. O Evangelho de João, ele é um evangelho cheio de mistérios muitas vezes. Você tem muitos exemplos que aí você tem que aprofundar um pouquinho para você entender esse contexto. João 15, né? Quando Jesus ele usa a figura da videira, ele faz isso porque ela tem um significado simbólico muito forte para o contexto ali da onde Jesus estava com os seus discípulos. A nação de Israel no Antigo Testamento, por diversas vezes, ela era representada pela figura da videira. Se você olhar no Salmo 80, você vai ver que ali a nação de Israel é representada pela videira. Se você vai para Jeremias, capítulo 2, você também vai ver que a nação de Israel também é representada pela videira. Inclusive, se você olhar no período macabeu, você vai ver que as moedas ali, elas traziam a imagem da videira. Olha que curioso. Então, quando Jesus falou, eu sou a videira, eles começaram a, tá claro, eu estou conseguindo entender o que Jesus quer dizer. Ele está falando da nação de Israel, está falando do Messias, está falando dele. Por isso os discípulos, eles entendiam isso facilmente.
quando Jesus usava essa linguagem, exemplificando que ele era a videira. Eu sou a videira verdadeira. Quando que Jesus estava contando essa mensagem para os seus discípulos? Isso é importante a gente entender quando ele estava contando. O contexto dessa passagem, ele ajuda muito na nossa interpretação, porque provavelmente Jesus estava contando isso para os seus discípulos na noite que ele estava fazendo a ceia com os seus discípulos. Provavelmente tudo indica que foi nesse período, né? Nessa mesma noite ele foi traído. Vocês se lembram disso? Quando Judas foi lá e traiu Jesus. Jesus estava contando essa passagem de João 15 para os seus discípulos. Ele estava dando essas instruções: permaneçam em mim. Os ramos que dão fruto, os ramos que não dão fruto. Jesus estava nesse momento instruindo os seus amigos. Os discípulos que caminharam com ele todos esses anos. Era um momento de, olha, eu estou te dando as minhas últimas instruções. Então Jesus lhe falou sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. E essa diferença, gente, ela está fundamentada numa coisa muito simples: em permanecer em Jesus. Aquele que permanece em Jesus dá fruto. Aquele que não permanece não dá fruto. Por isso que Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Mas, estão comigo aqui. Ao mesmo tempo que Jesus ele disse a videira verdadeira, ele também estabeleceu um contraste muito grande entre os ramos produtivos e os improdutivos, como a gente leu em João 15. E o que faz a gente refletir quando Jesus diz isso, eu não sei vocês, mas eu quando leio esse texto, eu fico pensando, qual ramo que eu sou? Será que eu sou o ramo que dá fruto? Ou será que eu sou o ramo que não tem dado fruto? Mas sabe, eu vou um pouquinho mais a fundo, quando a gente tem que fazer umas perguntas para esse texto. Que tipo de fruto que Jesus está se referindo, quando ele está falando ali com os seus discípulos? Que tipo de fruto Jesus está querendo mostrar para eles? E eu quero que vocês prestem atenção no versículo 16 comigo. Opa, vou voltar aqui. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que, conseguem falar comigo? Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem, no nome de quem? Em meu nome de Jesus. Esse versículo, ele é o texto-chave para a gente entender o que Jesus está falando aqui em João 15. Esse versículo ele traz coisas pertinentes para a gente, a vida cristã. Quando a gente lê, né, e a gente estuda a fundo, a gente descobre algumas verdades espirituais nesse texto. E é isso que eu quero que a gente pense junto nessa noite. O texto ele é muito claro quando ele enfatiza e afirma com bastante clareza que foi Cristo que os escolheu. Ele deixa isso muito claro. Fui eu que vos escolhi, e não vós que me escolheste. Isso é interessante porque a gente não pode perder isso de vista. Quem começa o processo de salvação no homem é Deus, e não o contrário. É Deus que nos busca. Ele preparou a salvação desde os tempos antigos. O planejamento de Deus, ele começa com o próprio ser divino. Há um princípio dentro das Escrituras que nos mostra Deus buscando o homem e nunca o contrário. Se você começar a olhar para Gênesis, você vai ver que ali Deus criou tudo bonito e perfeito, colocou o homem e a mulher no jardim, deu tudo para eles ali, e ele falou, ele deu uma ordem, olha, desse fruto não comerás. E o homem e a mulher, por si só, desobedecem a ordem de Deus, porque eles querem viver independente
da vontade de Deus. Isso gera uma desconexão muito grande, chamada pecado, que é o que nos separa de Deus hoje. Mas como eu disse, Deus vai em direção ao homem. O que acontece em seguida quando o homem e a mulher comem do fruto? Eles se escondem. E quem aparece no jardim? Deus. Chamando quem? O homem e a mulher. Com a gente não é diferente. Meus irmãos, não é diferente. Mas tem um porquê, porque Deus nos escolheu. E o texto ele fala, porque Deus nos escolheu. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. É importante a gente prestar atenção que a palavra fruto nesse versículo, ela sempre aparece no singular. Ela não aparece deem frutos. Ela aparece em deem fruto. O texto aqui apresentado em João 15, ele é enfático do começo ao fim. Ele frisa muito essa questão do fruto. Mas o que significa esse fruto? Que fruto que é esse que Jesus Cristo está falando para os seus discípulos nesse último momento de instrução para os seus discípulos? Jesus Cristo nos apresenta como sendo a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Sabe, muitas pessoas, quando leem esse contexto, elas associam isso, o que está escrito na nossa Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, com o fruto do Espírito, né? Vocês lembram? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Muitas pessoas imaginam que esse fruto que Jesus está falando aqui são esses. Outras pessoas imaginam que dar fruto, nesse contexto, significa ter muitas pessoas convertidas a Jesus Cristo. Levar diversas pessoas a receber o Evangelho. Isso que a gente está falando não deixa de ser fruto. Porém, nesse contexto aqui de João 15, a palavra fruto é um perfil mais genérico. O que Jesus está querendo dizer é que dar fruto significa apresentar resultados compatíveis com a fé que a gente tem em Jesus. Resumindo, nós sermos discípulos de Jesus e espelharmos em nós a imagem de Jesus. Simples assim. Se a gente recebe de fato Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, logo o que é decorrente do ponto de vista ético e espiritual é que a nossa vida manifeste Jesus. Que a nossa vida espelhe o amor de Jesus e demonstre o amor de Jesus. Não é possível que alguém sendo cristão, alguém que realmente se diz discípulo de Jesus de verdade, não haja nenhum nível de transformação na sua vida. A transformação espiritual, ela deve se manifestar na vida da pessoa praticamente que comunga, que compartilha o Evangelho de Jesus, que vive como igreja. Isso sim é compartilhar a fé de Jesus Cristo. Isso sim é o fruto que Jesus está dizendo aqui. Claro, isso não quer dizer que uma pessoa que praticamente compartilha e vive como discípulo de Jesus, ela não vai ter problemas. Ela não vai acordar mal-humorada. Ela não vai estar desanimada perante as dificuldades do nosso mundo, da nossa cultura. Não vai se sentir insegura perante uma pandemia. Não vai chorar. Dar fruto implica em ter relacionamento com Jesus Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Imagina Pedro ouvindo isso. Pedro, não adianta você sair cortando a orelha do soldado que vai chegar daqui a pouco, cara.
Jesus está sendo muito claro, eu preciso que vocês se relacionem comigo e vejam o que eu faço para que vocês façam. Vocês que trabalham, vocês devem imaginar que a coisa mais difícil, muitas vezes, para alguma pessoa é aprender um ofício que chegou num setor novo. E como que ela aprende? Mais rápido. Quando ela está observando. Quando ela está vendo alguém executar uma tarefa. Se todo mundo usa um EPI para entrar na fábrica com segurança, opa, esqueci meu capacete, esqueci meu protetor, tem meu uniforme. Ela vai fazer por exemplo. Jesus está fazendo a mesma coisa com os discípulos. Se relacionem comigo e vocês vão aprender como viver, como dar o fruto que eu estou dizendo para vocês. Uma coisa que Jesus diz aqui em João 15, no versículo 8. Uma coisa que acontece quando a gente gera o fruto de relacionamento com Jesus. Quando damos fruto, Deus é glorificado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Só uma maneira da gente dar fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando a gente entende que a gente está em Cristo, a gente inicia uma jornada na nossa vida. A partir do momento que você entendeu quem é Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele veio nesse mundo, deixou toda a sua glória, não se importou ser igual a Deus, como diz em Filipenses capítulo 2, ele vem para esse mundo, deixa a sua glória, se faz homem, e vem viver essa vida igual a gente. Mas ele vem fazer isso para nos conectar a Deus novamente, para a gente poder ter o quê? Comunhão com Deus novamente. Se relacionar com Deus novamente. Isso só é possível através da cruz de Jesus Cristo. E quando você entende isso na sua vida, eu acredito que é o que os irmãos já entenderam isso. A gente passa a ter um momento de transformações na nossa vida. Isso se chama sermos discípulos e participar de um discipulado com Cristo. Talvez você nunca tenha parado para pensar o que é esse discipulado com Jesus e o que acontece nesse momento de transformação. Então eu queria dar alguns exemplos para você, a partir do momento que você entende o que é ser, você entende o que Jesus fez e você quer se tornar um discípulo de Jesus para dar o fruto que Jesus realmente está nos dizendo. O que é um discípulo? Um discípulo, ele faz do reino de Deus prioridade que engloba todas as áreas da sua vida. Quando você pensa nisso, um discípulo, ele faz do reino de Deus a prioridade, o que você começa a imaginar na tua vida? É estar aqui todo domingo? Posso dizer para vocês, meus irmãos, demorou para mim entender que ser discípulo é muito mais do que estar aqui de domingo. Eu tive que entender por que as pessoas não gostavam de estar na igreja. Eu tive que entender por que a Bíblia era complicada para eles. E quando a gente passa a olhar nos olhos dessas pessoas, a gente começa a ver que você é um discípulo de segunda a segunda. Isso faz total sentido. Você não é só um discípulo somente aos domingos. Pense em todas as áreas da sua vida. Pessoal, profissional, emocional. Nós temos um pastor nessa igreja. O pastor pode entrar na sua empresa lá? Não pode, né? O pastor pode entrar na casa do teu vizinho? A hora que ele quiser? Pode. Quem vai ser discípulo que vai caminhar com as pessoas são vocês. Um discípulo faz do reino de Deus prioridade que engloba todas as áreas da sua vida. Então, meu irmão, não espere o pastor ir pregar para o teu vizinho, pregar para o teu parente. Seja discípulo de Jesus e dê fruto. Mostre para as pessoas à sua volta, no contexto que você vive, quem é Jesus.
Um discípulo ele obedece a Jesus como Senhor. Mas como que a gente pode obedecer a Jesus como Senhor? Dar fruto. Em Mateus capítulo 7, 18 e 20 diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Um discípulo ele obedece a Deus, fazendo a vontade de Deus, do Pai. Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, entrará no reino. Um discípulo que obedece a Deus, ele guarda os mandamentos. Todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Quer mais? Vamos lá. Um discípulo, ele faz o quê? O reino de Deus é a prioridade, nós falamos, ele obedece a Jesus como seu Senhor. E ele faz o quê? Centra a sua vida em Jesus. Quando eu falo relacionamento, eu queria que você agora voltasse. Qual tem sido a forma que você tem se relacionado com Jesus? Jesus, nesse contexto de João 15, ele estava sentado com os seus discípulos numa mesa onde havia comida. Onde eles estavam ali compartilhando a vida. Como você tem se relacionado com Jesus? A sua agenda semanal. Na sua agenda tem um período onde você para, abre a palavra de Deus, ora. Na sua agenda semanal tem um momento onde você para e fala: essa pessoa é com quem eu quero falar de Jesus. Na sua agenda pessoal, tem um momento onde você fala: fiquei sabendo que fulano está precisando de uma oração. Vou orar por ele. Seus contatos do celular hoje são só pessoas da sua igreja? Ou existem pessoas ali com que precisam ouvir de Jesus? Talvez você esteja confundindo ser discípulo de Jesus com ser uma pessoa que cumpre o calendário de estar na igreja todos os domingos. Jesus nos libertou. E hoje a gente vive pela graça. E nós podemos ser discípulos de segunda a segunda. Um discípulo de Jesus, ele participa da missão do reino de Deus. Quando Jesus diz, ide pregar o evangelho, ele quer que você tenha iniciativa. Vá pregar o evangelho. Faça um exercício comigo agora. E a gente está concluindo. Pense em alguma coisa que Deus fez em você que te marcou grandemente. Algo que Deus fez na sua vida. Algo que te trouxe alegria. Algo que trouxe um livramento. Algo que você viu como bênção de Deus na tua vida. Consegue imaginar isso agora? Consegue se lembrar disso agora? Seja um filho que chegou. Isso que Deus fez em você, Ele quer fazer através de você. Você e eu não somos o final da ação de Deus. Deus, se Ele nos abençoa, Ele nos cuida, Ele nos melhora, Ele nos muda de alguma forma, então Ele quer que de alguma forma, através de nós, isso possa acontecer na vida de outras pessoas. Ide pregai, vá pregai, tenha iniciativa. Você vai ser movido pela compaixão. Quantas pessoas hoje, durante essa pandemia, perderam emprego? Quantas pessoas ficou sabendo que não tinha nem máscara para comprar? Não tinha como comprar um tubo de álcool em gel? Tem iniciativa, compaixão. Discípulos vão ser conhecidos pelo amor de Jesus. Conclusão que eu queria que a gente pensasse aqui. João 15, nada mais, nada menos.
ele aponta para o nosso relacionamento com Jesus. E a dependência que a gente tem que ter de Jesus Cristo na nossa vida. Cristo é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Um outro ponto, a dependência que a gente tem de Cristo. Sermos discípulos, espelharmos Jesus na nossa vida, para que as pessoas vejam Jesus nisso. Se somos discípulos, a gente vive de acordo com a palavra de Jesus no mundo. A coisa mais gratificante, meus irmãos, que eu vejo é quando você vê alguém se entregando a Jesus. E para mim, o mais difícil na nossa cultura, com 38 anos, casado, com uma filha, é viver contra toda essa cultura que a gente vive. O mais difícil para mim hoje, e eu não tenho medo de falar isso aqui, é realmente a gente ir contra a cultura que nos empurra. Hoje mesmo eu estava em casa e a coisa mais fácil é o nosso acesso à internet, e os nossos filhos têm isso. Mais difícil é você bloquear as coisas que entram dentro da tua casa para que seus filhos possam crescer, ter inteligência, porque eles precisam estudar em meio à pandemia, não podem ir para a escola. Mas é você saber filtrar as coisas que eles possam ver. Mas isso acontece com nós como adultos. Um discipulado na cultura contemporânea, que eu estou dizendo para vocês, é onde nós como igreja, uma comunidade de discípulos, é um povo que a gente se submete o todo das nossas vidas ao senhorinho de Jesus. Em um mundo qual a religião é privatizada. Sabe o que eu quero dizer aqui? As pessoas pagam para que os pastores preguem o que elas querem ouvir. Vocês conhecem igrejas assim? Tenho certeza que sim. Outro ponto é, uma comunidade de discípulos é um povo que obedece Jesus como Senhor e é um mundo que preza pela autonomia. Gente, ninguém mais quer ser obediente a nada. Ninguém mais tem temor de Deus. Eu faço o que dá na minha cabeça. Eu sou dono do meu nariz. Você não manda em mim. Quantos filhos hoje mataram pais porque querem ser donos dos seus narizes e ter o dinheiro que o pai tem? Isso está cansado de aparecer no jornal para gente. Uma comunidade de discípulos é um povo que conhece sua própria fraqueza e é plenamente dependente de quem? De Jesus. Em um mundo que promove o quê? A autossuficiência. Se você já ouviu falar de um aplicativo na internet que chama Instagram, você vai ver que nesse aplicativo muitas pessoas se denominam líderes. E elas dizem que você tem autossuficiência de cuidar da sua vida, do seu sucesso profissional, do seu sucesso financeiro, sem depender de ninguém. Confesso que eu era um cara mega desregulado financeiramente. Se Deus não mandasse minha esposa, meus irmãos, acho que eu estaria falido hoje. Mas isso é graça na minha vida, porque eu orei para que Deus me mandasse alguém para mim assim. E a família é equilíbrio. Um outro ponto que eu quero que vocês pensem, uma comunidade de discípulos é um povo que centra a sua vida em Jesus em um mundo que é pluralista. O mundo pluralista é, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar disso? É assim. Mas a gente, como igreja de discípulos, a gente não acredita nisso. A comunidade de discípulos é um povo que tem misericórdia e justiça em um mundo cheio de dor, carência e injustiça. Vamos sair das nossas cadeiras acolchoadas e falar de Jesus para as pessoas que estão carentes. Gastem tempo com isso. Amem essas pessoas. Tragam para perto. Uma comunidade de discípulos é um povo que vive de maneira altruísta. Quando eu digo altruísta, é um povo alegre, amoroso, com compaixão, em favor dos outros, em um mundo de ambição egoísta. Eu quero cada vez mais para mim. Eu quero ter um carro, quero ter 2 carros, quero ter 3 casas, quero ter mais salário, mais dinheiro, mais poder. Essa é a nossa cultura. Mas nós, como os discípulos,
nós vivemos em compaixão às pessoas que têm necessidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer quando Jesus diz que esse é o fruto que Ele quer que a gente dê? Vocês conseguem enxergar tudo isso na vida de Jesus? E nas nossas vidas, você consegue enxergar isso dia a dia? E aqui eu queria deixar algumas perguntas para a gente refletir e pedir para que Deus nos ajude a praticar. Em primeiro lugar, você reconhece a Jesus como a fonte, como a videira verdadeira da sua vida? Segundo ponto, o que tem impedido você de dar fruto? O que tem realmente impedido você de dar fruto? O que Deus precisa limpar na sua vida para que esse fruto permaneça? Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e orasse comigo. A gente cantou uma canção que fala exatamente sobre isso. Seria tão bom se todo mundo desse fruto. Seria tão bom se todo mundo espelhasse Jesus na sua vida. Pai, é com reverência que eu entro na tua presença para te pedir perdão, ó Pai, porque não é fácil parecer com o Senhor. Não é fácil espelharmos o teu amor muitas vezes. Não é fácil, ó Pai, se dirigir ao outro sem fazer acepção. Não é fácil, ó Pai, sair do nosso conforto para ir em meio às pessoas que estão passando fome, que estão morrendo por problemas emocionais, porque passam crises de ansiedade, de depressão. Pai, eu clamo para que o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor nos ajude nesse processo de discipulado, a nos amadurecermos, entendemos que precisamos ser cada vez mais dependentes do Senhor, parecidos com o Senhor na nossa vida. Ó Pai, ajuda a nossa igreja, a tua igreja, ó Pai, a entender que nós precisamos nos relacionar com o Senhor dia a dia, de segunda a segunda, e que aqui no domingo seja um momento para louvarmos juntos como igreja, juntos como irmãos, o teu nome. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de louvar o teu nome e de abrir a tua palavra e compartilhar o teu evangelho. Abençoa a vida de cada um aqui, ó Pai. Abençoa esta igreja, pastor desta igreja, ó Pai. Que ela possa ser fruto na vida de todos que estão aqui à volta desse prédio, ó Pai. E que as pessoas que fazem parte dessa comunidade, ó Pai, dessa igreja, possam dar fruto onde quer que elas estejam. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente não pode abraçar, não pode, cumprimentar, mas que vocês possam refletir no que Jesus quer e espera de vocês nessa semana. Amém. Obrigado mais uma vez.
o desespero me toma. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: eu creio, eu creio. Diga comigo, vai!